Ela se mata, mas não muda o seu posicionamento, Antígona. Ela se mata, mas não muda o seu posicionamento. Direito imutável. Pergunto, o Creonte, o decreto do Creonte, o Creonte, mesmo que de forma tardia, ele muda o seu posicionamento? Sim ou não? Sim, muda o seu posicionamento. A ideia da mutabilidade. Quanto à fonte, outro critério de diferenciação, quanto à fonte, o direito natural decorre da natureza. Essa natureza pode ser uma natureza divina, uma natureza humana, uma natureza cosmológica. Já explico isso aqui para vocês. Mas a fonte do direito natural é a natureza, a natura. Já a fonte do direito positivo é o quê? É o quê? Não é um direito natural, é um direito posto, estabelecido por uma vontade. Que pode ser do soberano, que pode ser do povo, que pode ser, enfim, essa vontade pode ser uma vontade democrática, pode ser uma vontade autoritária, como é a vontade autoritária do Creonte, mas o direito posto, o direito positivo, decorre de uma vontade. De uma vontade. Como é que eu conheço, quanto ao modo de conhecer, né? Quanto ao modo de conhecer desse direito? Eu conheço o direito natural em regra pela razão, especialmente nos jusnaturalismos modernos, no jusnaturalismo racionalista. Eu, através da razão, deduzo quais são os direitos naturais. Eu, por meio da minha razão, entendo que existem direitos naturais. Eu, pela minha razão, compreendo que todas as pessoas devem ser livres para ir e vir. Eu, por meio da minha razão, chego à conclusão que todas as pessoas têm direito à vida. Eu não posso violar esse direito, que é um direito natural. Já um direito positivo, eu não o conheço necessariamente pela razão, posso até conhecer pela razão, mas o direito positivo é um direito posto, é um direito estabelecido por uma vontade. Não necessariamente essa vontade pode ser uma vontade racional. Eu conheço esse direito porque ele foi promulgado, porque ele foi estabelecido. Eu conheço esse direito pela promulgação. Quantas vezes, pessoal, nós pegamos uma lei, lemos a lei e dissemos: meu Deus, isso aqui não é razoável. Meu Deus, aonde que o legislador estava com a cabeça? Meu Deus, isso aqui é irracional. Quem estava tendo aula comigo ontem, né, de direito das sucessões, a parte do Código Civil da sucessão do companheiro, é um festival de discriminação, né? É um festival de horrores. Não é nada racional. Decorre de uma vontade estabelecida. E o último critério que é dado pelo Bobbio, de diferenciação entre direito natural e direito positivo, está aqui. O direito natural estabelece aquilo que é bom. Eu julgo os comportamentos por um comportamento bom ou mau. Pessoal, pegando a Antígona, que a gente acabou de trabalhar aqui, pegando a Antígona, o comportamento do Creonte é de uma pessoa má. O comportamento da Antígona é de uma pessoa boa. O direito positivo não faz esse tipo de julgamento. O direito positivo, ele estabelece, segundo Bobbio, aquilo que é útil, vetando ou proibindo o julgamento. O direito positivo estabelece, isso é proibido ou isso não é proibido. Isso é vetado, isso é permitido. O direito positivo estabelece, em princípio, o que é útil, uma visão instrumental. Não necessariamente aquilo que é bom ou que é ruim, mas aquilo que é proibido, em princípio, dentro da lógica do legislador, daquele que criou o direito, criou a norma, é algo útil. Pergunto para vocês, punir de forma exemplar, atenção, punir de forma exemplar um traidor da pátria, em princípio não é algo que tem uma certa utilidade? Sim ou não? Pode ser um comportamento de uma pessoa má, mas que é útil, é útil.
Essa foi a lógica do Creonte. Eu puno sangue do meu próprio sangue para dar o exemplo. Não descumpra as leis da cidade. Agora, é claro que o livro foi muito perverso aqui com o Creonte, né? Se as leis da cidade descumprem com as leis divinas, com as leis naturais, os seus governantes serão punidos severamente, com a perda de toda a sua família. Não é? Então essas são algumas diferenças algumas características, digamos assim, direito positivo e direito natural. As duas características mais importantes são as duas primeiras. Direito natural, direito com pretensão de universalidade e imutabilidade. Direito positivo, particularidade e mutabilidade. Um direito que é válido naquele local, naquele tempo. Uma discussão interessante aqui para fazer com vocês. A ordem jurídica medieval, como eu disse para vocês, era uma sociedade profundamente estratificada. A ordem jurídica medieval, ela foi pensada no âmbito de uma sociedade, como eu disse para vocês, corporativa. A figura dessa sociedade como um corpo, em que cada indivíduo tinha um papel dentro desse corpo. Nem todo mundo ocupava a mesma posição. Cada um tinha um papel, mas você tinha o pé, tinha as mãos, nem todo mundo era a cabeça. Era uma sociedade, portanto, hierarquizada, estratificada. O instituto jurídico mais importante nessa sociedade medieval, qual é? O instituto mais importante é o status. Por que é o status? Porque o sujeito pode participar ou não das suas relações jurídicas dependendo da sua posição dentro dessa sociedade. Está claro isso ou não? Como diz Espanha, o instituto jurídico mais importante da ordem jurídica moderna não é o status mais, agora é o contrato. Por que é o contrato? Porque agora você tem uma sociedade em que as pessoas formalmente são livres e são iguais, formalmente. A gente sabe que na modernidade, esse discurso da igualdade é um discurso muito mais formal do que real. Concordam com o que eu estou falando aqui ou não? Essa sociedade que é a sociedade moderna, ela procura libertar o sujeito das suas amarras tradicionais, das suas amarras como por exemplo, os vínculos sociais, os vínculos corporativos, os vínculos com a igreja. A modernidade tem esse grande projeto que é libertar o sujeito, né? Garantir a sua autonomia. É por isso, pessoal, atenção, olha o que eu estou falando aqui é importante, hein? Para concurso é importante o que eu estou falando. É por isso que a ideia de sujeito de direito, a ideia de direito subjetivo, a própria ideia de propriedade como uma projeção do sujeito sobre o bem, são ideias profundamente modernas. São ideias que não têm muito mais do que 300 anos, pessoal. Porque numa sociedade corporativa, o direito não decorre de um poder da vontade. Numa sociedade corporativa, numa sociedade que é representada como um corpo, uma sociedade hierarquizada, estratificada, o sujeito participa de relações jurídicas dependendo da sua posição nessa sociedade. Ele está preso à sua posição dentro dessa sociedade. Na modernidade jurídica, o projeto é libertar o sujeito desses vínculos. Ele vai participar das relações jurídicas se ele quiser. Ele vai criar as suas relações jurídicas a partir de um ato de vontade. Um ato de vontade. Pergunto para vocês, portanto, como é que eu crio relações jurídicas? Qual que é o grande instrumento hoje? O grande instrumento para que eu crie relações jurídicas. Ou melhor, para que eu crie direitos e deveres a partir da minha vontade. Qual que é o grande instrumento jurídico para isso? Contrato. O contrato como?